Amém. Saudos amados com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, presbítero Claudinei, agora com a ministração da Palavra de Deus. Como é bom, como é agradável nós louvarmos ao Senhor. A ordem de Deus é que tudo aquilo que tem fôlego louva o Senhor. Em Apocalipse, o apóstolo João, ele viu os anjos louvando, engrandecendo aquele que é digno de louvor. Então, o louvor vai seguir, o louvor vai continuar na eternidade. Nós vamos louvar aquele que é digno, que não é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a palavra de Deus diz que quando Jesus esteve aqui nessa terra, ele também entoou louvores. E ele também vai entoar louvores. Um dia nossos olhos vão contemplar o nosso Senhor, o nosso Rei eterno, o nosso Cristo, louvando. Isso é algo tremendo, isso é algo maravilhoso, que o nosso coração anseia e que nosso ser, suspira para contemplar esse dia. As promessas que Cristo tem para mim e para você. Amados, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 6, nos versos 22 a 29. O Evangelho do último apóstolo João, aquele que viveu mais anos, o último que foi morto dos apóstolos, capítulo, já está na tela, capítulo 6, versos 22 ao 29. Vamos ler a santa palavra de Deus. No dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar viu que não havia ali senão um barco e que Jesus não havia entrado com seus discípulos no barco, senão que seus discípulos se havia ido sozinho. Outros barcos havia chegado de Tiberíades, próximo do lugar onde havia comido o pão, depois que o Senhor havia dado graças. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem seus discípulos, entraram nos barcos e foram a Cafarnaum buscar a Jesus. E ao achá-lo do outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Respondeu-lhe Jesus, dizendo: De certo, decreto vos digo, buscai-me, não porque viste sinais, senão porque comeste do pão e vos fartastes. Trabalhai, não pela comida que perece, senão pela comida que pela vida eterna permanece, a qual o Filho do Homem vos dá. Porque a este selou Deus, o Pai. Então lhe disseram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Respondeu Jesus e disse-lhes: Esta é a obra de Deus, que creia no que ele enviou. Amém? Vamos pedir a graça de Deus sobre as nossas vidas para que o Espírito Santo abra o nosso entendimento, o nosso coração, para que a palavra não chegue até os nossos ouvidos, mas que ela desce ao nosso coração. E isso é só o poder do alto, o poder do Espírito Santo que leva a palavra até os nossos corações para trazer vida, para trazer renovação, para nos fazer uma nova criação em Cristo Jesus. Pai, te damos graças por esse dia, te damos graças pela tua palavra, damos graças, Senhor, pela tua grandeza e misericórdia. Acabamos de ler e peço, Senhor,
que o Senhor nos capacita neste momento para transmitir, Senhor, não nada do intelecto humano, nenhuma filosofia, nenhuma psicologia secular, Senhor, deste mundo, mas sim, Senhor, a Tua palavra, que vem ungida, Senhor Deus, na unção do Espírito Santo. Que o Senhor possa, nessa noite, visitar os lares, visitar as famílias e trazer, Senhor, a Tua provisão, a Tua graça sobre a vida de todos aqueles que está conectado conosco nessa noite e aqueles que um dia vão estar ouvindo essa palavra em Cristo Jesus. Você que está nos ouvindo e nos assistindo, Deus os abençoe. Amados, meditando nessa passagem, uma passagem tão grande, né, que começa ali, Jesus multiplicando os pães, depois nós vemos essa passagem que eu acabei de ler, e depois tem mais o sermão de Jesus no capítulo 6, né, do Evangelho de João, onde o Senhor Jesus ali ministra a respeito do qual o sinal que foi feito ali, a multiplicação dos pães, e ali até os seus discípulos, muitos dos seus discípulos, não os 12, mas outros que o seguiam, os deixaram. E a multidão também, porque falaram que foram duro aquele sermão. Aquela mensagem que Cristo trouxe ali foi pesada para os ouvidos daquela multidão. Então, esse é o contexto que nós estamos lendo, que nós acabamos de ler, que vem a multiplicação dos pães, né? Jesus ficou ali o dia todo ali, curando, ministrando sobre aquela multidão, né, de 5.000, como diz aqui o contexto. E o anoitecer, Jesus manda seus discípulos voltar, e Jesus não vai. Jesus, né, retira sozinho ali para as montanhas, e o povo permaneceu ali. O povo permaneceu ali, saciado, né, como acabamos de ler aqui na palavra de Deus. O Senhor ali o saciou com o pão ali, com a multiplicação dos pães. Creio que aquele povo ali teve uma boa noite de sono, porque foram saciados ali, né? E o Senhor ali saiu, deixou ele sozinho. Daí nós vemos também o episódio que, né, que o Senhor Jesus manda os seus discípulos para ir, e ali no mar, o Senhor Jesus vem sobre as águas, andando sobre as águas ali, coisas tremendas, maravilhosas, que estão nesse capítulo 6. Mas não é esse o foco, a ministração. Nessa noite, eu quero estar ministrando algo relevante aos nossos dias, que é o sentido da vida. Eu creio que nunca na existência nossa humana, nunca foi tão pensado na existência da vida. Devido aos acontecimentos dos nossos últimos, né, 1 ano e meio, quase 2 anos aí, o ser humano anda com medo, né? A gente que convive aí fora, e até mesmo a gente, é um resfriadinho, é uma dor de garganta, as pessoas já ficam ali pasma, ficam ali pensando, né, o que vai ser da minha vida, será que eu estou contaminado com essa, né, pandemia? E eu creio que nunca foi pensado. Eu li uma matéria um certo dia ali, de um comentário de Isaías ali, de um versículo, que o que mais se pensam na vida, no decorrer da vida da gente, é sobre a morte. O que mais o ser humano mais pensa no decorrer da vida ele se lembra, ele não pensa muito. Se ele pensasse, ele daria mais sentido, conforme a mensagem vai se enrolar, nós vamos ver. Ele lembra, ele não pensa, ele só lembra que um dia ele tem que se encontrar, tem que passar por isso. E é nisso aqui que nós vamos ver nosso Senhor Jesus aqui, ele faz ali a multiplicação,
e aquela multidão ali acorda, como nós vemos aqui no versículo 22, eles olham ali, eles não vê barco, eles, né, procuram Jesus, eles vê que Jesus não entrou no barco, e ali eles desesperam, porque eles queriam ali aclamar Jesus como rei, eles queriam ali, né, ter um Jesus político, um Jesus que libertaria eles da opressão de Roma, um Jesus que os alimentaria todo dia. Eles estavam errados. Eles olhavam para Jesus como algo terreno. E foi por isso ali que quando eles teve esse grande encontro com Jesus, ali onde que Jesus o amou, Jesus ali os cuidou, Jesus fez esse grande sinal, como ele fala aqui, quando aquele povo ali encontra eles ali em Cafarnaum, né? Jesus não os abandonou. Jesus deu ali toda a condição ali espiritual para aquele povo, para aquela multidão, para eles enxergar, para eles ver quem era Jesus. E eles ali, com seus olhos ali, terreno, com seus olhos materiais, nas coisas do agora, da satisfação da carne, das coisas momentâneas, eles olharam só para isso. E não é diferente hoje as nossas filosofia que nós ouvimos muito, até nos altares, o povo pregando, ensinando o imediatismo, as coisas deste mundo, a satisfação do ego, né? A conquista pessoal, a conquista própria, e não é errado. Eu trabalho, você trabalha, nós trabalhamos para ter uma vida digna, para ter uma vida justa, para ter uma vida honrosa, né? Mas nós que temos a mente de Cristo, nosso coração, a nossa mente não está nessas coisas. O nosso reino, né, não é deste mundo. Nós vemos que no decorrer dos anos este planeta, este cosmo, né, está tremendo. Está como o nosso irmão Rogério leu o Salmo ali, 46, né? Está se abalando, está tremendo. E nós sabemos que isso é profecia, que isso é algo que tem que acontecer. Mas como diz ali em Hebreus, né? Hebreus, Jesus ali, o escritor de Hebreus fala que nosso reino não é inabalável, ele é inabalável, ele não se abala. O nosso reino é um reino que tem um Senhor, Jesus Cristo. E nós, como mente de Cristo, e vendo com os nossos olhos naturais as coisas que estão acontecendo nos nossos dia a dia, na nossa vida, no nosso viver, nós temos esquecido disso. Nós temos esquecido e temos se abalado junto com este mundo. A nossa fé tem se, né, tremida, nossa fé tem se abalada. Porque nós não temos olhado para quem é o nosso Senhor. Nós temos olhado para as nossas condições. O que eu faço, o que eu não faço, se eu tenho um bom convênio, se eu tenho um bom médico, se eu tenho uma boa poupança, né? Para sobreviver às consequências do dia a dia. Mas ali o escritor aos Hebreus disse: pelo que recebemos nós um reino que não pode ser abalado. Então, se o mundo está se abalando e as coisas estão do jeito que estão acontecendo, nós temos que dar glória a Deus. Nós temos que louvar e engrandecer a Deus, porque isso tem que passar, isso tem que se abalar. Ele diz que vai se abalar. O contexto aqui de Hebreus 10, 12, 28, fala que não vai se abalar só a terra, não. Vai abalar o céu, né?
Mas nós que estamos em Jesus Cristo, nós estamos em paz, estamos tranquilos. Se seu coração está desesperado, tenha fé, irmão. Nós não podemos falar como igreja, como servo de Jesus Cristo, que o mundo, que a nossa vida é incerta, que o amanhã não é, que é incerto amanhã. Não, em nome de Jesus. O amanhã nosso é certo, porque nós temos um Senhor no trono. Ele governa todas as coisas com sua palavra, e ele não vai governar eu e você com sua palavra, ele não vai cuidar, ele não vai nos sustentar, como foi falado nas ofertas. Então se aquietai-vos. Né? No Salmo ali 100, se eu não me engano, eu anotei aqui, ele fala, Salmo 95, ele fala que nós, pois ele é o nosso Deus, somos o povo que ele pastoreia, e rebanho sobre o seu cuidado. Ele nos pastoreia, ele cuida de nós. Somos ovelhas que ele está cuidando. Então se alegra no Senhor, glorifica o Senhor nas tribulações, glorifica o seu Senhor nos dias maus, porque nós sabemos, nós conhecemos que isso tem que vir, né? Outro versículo maravilhoso que esse dia eu até ministrei para um irmão que está passando por grandes lutas. Quando Paulo escreve ali a carta a 1 Tessalonicenses, Paulo diz, Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus, o Pai e nosso Senhor Jesus Cristo. Você entendeu, meu amado? Aonde que nós estamos? Estamos em Deus Pai. Jesus nos levou ao Pai. Jesus nos deu um título de filhos. Nós temos um sumo sacerdote eterno que está ali intercedendo por nós. Nós não estamos órfãos. Não estamos jogados nesse mundo para lá e para cá como uma onda batendo no mar. Mas nós temos um Senhor. E ele vive de geração em geração. Passa reinos, passou Roma, passou Alexandre, o Grande, passou esses homens, vai passar tudo. Vai passar tudo. E ele permanece o mesmo, assentado no seu trono. Eu assisti uma aula essa semana de história da igreja, e o último imperador, depois de Constantino se converter, eu não lembro o nome dele, mas disse que esse imperador, ele decidiu acabar com o cristianismo. Ele colocou no coração dele que não ia deixar nenhum cristão na face da terra. E na maior avançada que ele ia dar para eliminar, isso está na história da igreja. Quando ele ia sair com o seu exército para eliminar os cristãos, chegou a notícia que a esposa e a filha dele tinham se convertido. Aí ele desistiu dessa batalha. E no dia da sua morte, ele falou a última palavra: o Galileu venceste. O Galileu venceu, aleluias, e vai vencer todo este mundo, vai vencer todos os levantes, todos os reinos. Ele é Senhor, ele vai governar séculos dos séculos. E eu e você somos comprados, somos ovelha dele, né? Então aqui nós vemos, voltando para a palavra, uma multidão, meus amados, buscando coisas terrenas, olhando para o hoje, olhando para a vida, como se a vida fosse só essa existência de 60, 70 anos, ou muito a 100 anos. E Jesus aqui, ele foi radical.
Porque tem que ser radical, porque aqui é palavra de vida eterna, meu irmão. Jesus aqui não brincou, não, né, teve que falar, porque depende de vida eterna. Se nós não entendermos o profundo do Evangelho, o que é o Evangelho, se o Evangelho for pregado só para este mundo, só para saciar a nossa vida terrena, não é o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo é salvação. É Cristo sendo crucificado para nos livrar de tão grande condenação. O homem nasce condenado. Davi disse ali, em pecado foi concebido, né? Desde criança eu já nasci em pecado. E a boa notícia do Evangelho é que Cristo pagou essa fiança. Cristo nos livrou dessa condenação. Essa é, para muitos, hoje isso é uma mensagem que não tem, né, não tem alegria, não tem glória, porque o povo quer revelação, o povo quer ouvir aquilo que agrada os seus ouvidos, mas nós pregamos Cristo e esse crucificado, porque é o poder de Deus. Quando chegarmos no céu, Cristo vai ser glorificado pela obra dele, não pela nossa obra. E aqui Jesus repreende quando aquele povo chega ali, ele fala, né? E ao chegar do outro lado, disseram, Rabi, quando chegaste aqui? Fizeram uma pergunta para Jesus e Jesus não falou aquilo que ele queria. Está vendo? Não estamos aqui para pregar o que a multidão quer ouvir. Jesus nos ensina, ele é um exemplo. Essa multidão aqui fez uma pergunta para Jesus, Nicodemos também fez uma pergunta para Jesus, e Jesus não falou aquilo que ele desejava ouvir, que ele queria ouvir. Eles queriam saber como Jesus chegou até ali, porque eles viram Jesus lá na montanha, eles viram Jesus ali, e Jesus não entrou no barco. Ué, mãe, como? Ficaram em dúvida, né? Como o senhor chegou aqui? Porque o barco saiu e o senhor foi para outro lado, os discípulos. Jesus não deu a mínima para eles. Jesus foi no cerne, no coração do milagre que tinha feito ali. E respondeu Jesus dizendo, de certo decreto vos digo, buscai-me não porque viste sinais, senão porque comeste dos pães e vos fartai-vos. Trabalhai não pela comida que perece, senão pela comida que para a eterna permanece, a qual o Filho do Homem vos dá, porque a este selou o Pai. Então Jesus mostra para eles aqui o sentido da vida. O sentido da nossa vida é buscar a Cristo. O sentido da nossa vida é viver para Ele. O Pai o enviou para isso. O Pai o ungiu, ele é ungido, o Pai o selou, ele é selado de Deus, né? Ele é o único a qual o Pai disse, esse é meu filho, a quem eu comprazo, a ele obedecei. É somente nele que nós temos vida eterna. É somente nele que nós temos que se alegrar e glorificar, porque ele nos comprou. E essa multidão aqui o buscava para o pão, para coisas terrenas, para as coisas que iam saciar a sua vida momentânea. Mas nós aprendemos nessa noite que nós temos que buscar
trabalhar, como diz aqui, mas falar, mas a gente tem que trabalhar para a nossa salvação? Não. Para nós, sim, ter méritos perante Deus? Não, todos os méritos é dele, né? A salvação é de graça. Cristo nos dá a salvação de graça. Embora para Jesus não foi de graça. Ele foi castigado, né? Um homem justo sendo castigado pelas minhas culpas. Tudo aquilo que Cristo passou, a sua morte, foi no meu e no seu lugar. Um justo sendo condenado para nos justificar. Então, a salvação Cristo nos dá de presente, mas ele comprou, não pelas coisas perecíveis deste mundo, ouro e prata, mas pelo seu precioso sangue. Mas só o que é o trabalhar? É a renúncia. Jesus Cristo diz que o reino do céu é conquistado à força. A nossa carne, a nossa vida terrena não quer nada do evangelho. Não quer nada o que está nessas palavras santas aqui. Ao contrário, muitos querem mudar ela. Muitos querem deixar ela acessível, né? Muitos fala hoje aí que é ultrapassada. Vamos viver um evangelho mais light, que nós estamos já no século 21. Mas não se enganem, meus amados. Cristo não mudou. Como eu disse, de eternidade a eternidade. Ele é o mesmo. E a sua palavra, a sua lei, não mudou. Como muda as leis deste mundo para favorecer o miserável pecador. Então, as coisas deste mundo é passageira, mas Cristo veio nos dar vida e vida eterna. Busque, meus amados, como eu disse, a nossa existência passa rapidinho, nós nem vemos, já estamos passando passageiro como a névoa, né, como a erva, como a palavra de Deus diz. Mas busque a Jesus Cristo, a conhecê-lo, a amá-lo, a desejá-lo. Não igual essa multidão que foi repreendida aqui severamente, porque buscava a Cristo só para coisas momentâneas. Buscava a Cristo para viver o melhor dessa terra. Buscava a Cristo para saciar, né? Como Jesus disse aqui, para se fartar. Vocês se fartaram. Eu estava lendo um comentário, o ator disse que essa palavra aqui, né, no hebraico ali, Jesus estava dizendo que eles se fartaram como bois, encheram suas barrigas ali, ficaram como... Jesus foi radical ali, falou, vocês se fartaram como boi ali, e vocês não viram em mim qual foi esse sinal. Esse sinal for para vocês crer que eu sou o Cristo, que eu sou o ungido de Deus Pai, que veio trazer salvação eterna. Eu vim trazer alimento para a vida eterna. E no final aqui, ele se apresenta como o pão da vida. Aqueles que alimentam dele não morrerá, vão ter vida eterna. E esses homens aqui não aprenderam, porque eles, no sermão, eles abandonaram. Não confia nas riquezas deste mundo, meus amados. Para um fariseu ali, para o povo ali, judeu, as coisas dessa vida, as riquezas,
as luxúrias deste mundo ali era sinal de alguém abençoado, que é alguém próspero. Jesus nos ensinou ali naquela parábola ali, ou história, né, de Lázaro e daquele homem rico. Jesus ali abriu o véu ali para nós vermos a eternidade. Jesus ali abre o véu para nós vermos aquilo que nos espera depois dessa vida. E ele estava ali falando, ali, ensinando os fariseus ali no capítulo 16 sobre isso mesmo. Porque a palavra de Deus diz ali que os fariseus ali amavam o dinheiro. Eles amavam, eles zombaram de Jesus. Se lê depois ali Lucas 16, eles zombaram de Jesus, Jesus falando do dinheiro. Aí Jesus traz ali aquela história daquele homem ali que para o mundo ele era referência. O homem que vestia de purpura, vestia de linho fino, que esbanjava de todos os prazeres deste mundo. Era o homem ali que o salmista ali, 77 ali, ele fala que ele tinha inveja dos prósperos, ele tinha inveja destes homens. Homens para ser copiado, para ser estudado, né? E também tinha ali um mendigo. E Jesus mostra ali que o dia que os dois faleceu, um foi levado para os anjos, foi levado com os anjos para o seio de Abraão. E o outro teve uma condenação eterna. Jesus ali, né, desmonta a teologia da prosperidade, porque o bom servo de Deus, o grande servo de Deus, o homem santo, ele tem que prosperar neste mundo, ele tem que ser cabeça e não cauda. Jesus ali sempre nos ensinando, e nós confiamos na palavra de Cristo. Ele é a verdade. E ele mostra ali que as coisas deste mundo são enganosas. As coisas deste mundo, como eu acabei de ler aqui, é perecível, é passageira. Viva neste mundo, meus amados, para Cristo. Viva. Nós não sabíamos até um dia, nós fizemos essa pergunta: por que nós nascemos? Será que nascemos para sofrer neste mundo? Mas louvado seja Deus, que Deus abriu o nosso coração, a nossa mente, e nós vivemos hoje para Ele. Nós somos dele. Não importa o amanhã, nós estamos nele. Nós somos ovelhas do seu pasto, guardado em Deus Pai, guiado pelo Espírito Santo de Deus. Não confia neste mundo, não confia, mas confia em Jesus Cristo. Ele nunca desamparou ninguém. Eu vou deixar uma ilustração aqui. Diz, né, que um grande rei, em seu reinado ali, em seu império, tinha um bobo. O bobo da corte, que nós sabemos aí pelas histórias, pelos filmes. E este bobo da corte era o top. Ele era o exemplo de todos. Não tinha ninguém igual a ele. E o rei premiou ele, promoveu ele no reinado dele, dizendo: olha, esse aqui é o maior de todos. E deu um cedro para ele, um bastão para ele andar, e onde ele passar no reinado ali, todo mundo ia olhar para ele e ia: ó, esse é o maior bobo da corte, esse é o principal. E certo dia esse rei se adoeceu, foi passar ao médico, e o médico desenganou ele, que ele estava já com os seus últimos dias nessa terra. E ele manda chamar o seu bobo da corte ali para conversar, e ele fala ali: olha, eu estou indo fazer uma viagem. E ali o bobo pergunta para ele: mas é de um dia ou 2 dias?
Ele falou, não, é de uma semana, um mês, não. É um ano, não. Eu tenho que fazer uma viagem para nunca mais voltar. E aí aquele bobo fala, mas senhor, o senhor se preparou para essa viagem? O senhor se preparou, né, para essa tão grande viagem? O que o senhor tem para levar para essa viagem, né? Ele fala, infelizmente, eu não tenho nada. Não tenho nada. E aquele bobo ali se entristeceu e deu aquele cedro. Deixa eu voltar um pouco aqui. E o decreto que aquele rei deu, falou, olha, o dia que chegar um bobo maior, melhor do que esse bastão vai ser passado para este novo bobo, porque ele é melhor. O dia que chegar esse melhor, você tem que passar esse bastão de maior bobo para este novo, porque chegou um maior do que você, né? Foi dado esse decreto também. E naquele dia ali que ele teve aquela conversa com o seu rei, o rei não tinha nada, o rei ia partir, o rei ia morrer e não tinha nada para levar, não preparou nada. Ele falou, rei, então, já que o senhor nunca preparou nada, tome aqui o meu bastão, né? E ele diz, eu que sendo bobo por profissão, nunca fui tão e sou tão insensato de não ter nada para a eternidade. É aquilo que, indo para a palavra de Deus, é aquilo que Jesus falou, louco, hoje pedirei a sua alma. E o que tens? Né? E muitos vivem neste mundo, meus amados. Insensato. O homem que era bobo, ele era o prudente. Ele preparou, né? Ele tinha preparado a sua eternidade, ele confiava, ele viu a sua eternidade. Mas aquele grande homem ali não tinha nada e ele levou o título de maior bobo, de maior insensato, porque ele só via as coisas deste mundo. Ele vivia para os prazeres, para as luxúrias, para o hoje, para o agora. E nós não somos do agora. Nós somos eterno também. Nós vamos partir deste mundo um dia, mas nós vamos seguir. Nós temos que seguir a nossa viagem. Não acaba aqui. Então, reflete nessa mensagem, nessa reflexão e confia mais no seu Senhor. Busque mais conhecê-lo. Não para ter algum benefício, mas para amá-lo. Cristo quer que nós o amamos, o desejamos, os deleitamos. Como Maria ali, ele quer, né, que nós estejamos ali a seus pés. Repreende Marta ali, que está envolvida com as coisas do mundo, mas ela escolheu a melhor parte, que é estar ali em comunhão, ouvindo o seu Senhor. E Paulo, né, para a gente encerrar, ele deixa um versículo ali em 1 Coríntios 15, 19. Se esperarmos em Cristo só nessa vida, somos mais miseráveis de todos os homens. Se nós buscarmos Cristo só para viver o hoje, somos miseráveis, porque Ele nos comprou para a eternidade. Ele nos comprou para reinar eternamente com Ele. Um reino, nós aguardamos este reino, que não vai ter mais choro, não vai ter mais tristeza, não vai ter mais luto, não vai ter nem sol, porque a luz irradiante do nosso Senhor, como diz ali Apocalipse, é que vai brilhar nesse reinado. Ali, Isaías 11, disse que a criança vai brincar com a cobra, né? O leão se alimentará, não estou muito lembrado neste momento, mas ali
o leão brincará com o bezerro. Um reino de paz, um reino de justiça, um reino que nós vamos viver com nosso Senhor. Deus os abençoe. Busque ao Senhor. E aquele povo ali diz, o que nós, respondemos? O povo ali diz, então o que? Então lhe disseram, o que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus. Esta é a obra de Deus, que creia no que Ele enviou. Creia naquele que Ele enviou. E quem que Ele enviou? É o próprio Jesus. Creia, tenha fé nele. Nunca desanime. Nunca desista. Nunca troque Cristo e a sua salvação para os prazeres deste mundo, que eles são enganosos, são traiçoeiros. Deus os abençoe. Eu vou orar, pedir a graça de Deus. Tem alguns irmãos nossos, nosso irmão José Daniel, eu vi agora à tarde que vai passar por uma cirurgia. A nossa irmã pastora em São Paulo, Ivone, também. Deus está fazendo uma grande obra ali na vida da nossa irmã. E Deus está sendo glorificado e exaltado. Tudo aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas. Bendito Deus e amado Pai, nós te louvamos e agradecemos pela Tua palavra. É Sua palavra, Senhor Deus, que muitas vezes nós, como seres humanos, nós muitas vezes, Pai, viemos sim, Pai, alguma tristeza no nosso coração, mas nós corremos aqui para a Sua palavra e nós lemos, ó Pai, as maravilhas que nela tem, e nós vemos quem é o Senhor, nós vemos aquilo que o Senhor fez, está fazendo e vai fazer, e nós se alegramos. A nossa fé é fortalecida, e nós se levantamos, e nós caminhamos mais um dia, mais um mês, na força do Senhor, na força da Sua palavra. Pai, fortalece, Senhor, aqueles que estão abatidos. Visita aqueles, ó Deus, que perderam a alegria de viver, Senhor. Que está com medo do amanhã, Senhor. Oh, meu Deus, fortalece. Abre os olhos, meu Deus, a mente, o coração dessas pessoas para contemplar quem é o Senhor. Para contemplar quem Ele serve, Senhor. Se Ele serve o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, o Deus nosso hoje, não tem, Pai, como desanimar. Não tem como largar a mão do arado, Senhor Deus, e voltar para este mundo. Não pode, Senhor, não deixa. Fortalece, Senhor, a tua igreja nesses dias, que nenhum, Pai, vem se perder do seu aprisco, que nenhum vem se perder, Senhor Deus, do seu pastoreio. Pai, os nossos irmãos que estão acamados, aqueles que, como o nosso irmão José Daniel, vai passar por uma cirurgia, eu peço a sua misericórdia. O Senhor está ali, Senhor Deus, como a sua palavra diz, ainda que passaste pelo vale escuro, Senhor Deus. Tua vara, o teu cajado, Senhor Deus, vai sustentar, meu Deus, vai trazer alegria. Dai graça, Senhor Deus. A nossa irmã Ivone, ali, o Senhor está cuidando, o Senhor tem operado, nós temos se alegrado com o agir do Senhor sobre a nossa irmã. E todos aqueles, ó Pai, que a gente não conhece, mas que está passando por essa enfermidade desses dias, que o Senhor o sustenta, o Senhor fortalece. E que o seu nome cada dia mais seja exaltado e glorificado, para a honra e glória do Senhor. Deus os abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus e que tenha um ótimo final de semana.
vou te abençoar. Que o grande amor de Deus Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo e que as doces e ricas consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre o povo de Deus, hoje e sempre, e você concorda com amém. Deus os abençoe. Fique na paz.